Bom dia, boa tarde. Meu nome é José Luiz Braga, eu sou professor no programa de pós-graduação em comunicação da Unicinos, no Brasil. Vou tratar de um tema de minha pesquisa sobre dispositivos interacionais na base da comunicação social. Quero enfatizar especialmente um desses dispositivos, que é a aprendizagem. Não em perspectiva educacional, mas sim como elemento básico da comunicação humana. Eu vou tentar relacionar essa questão com o título desse nosso quarto seminário internacional de mediatização, Sapiens Mediatizado. Esse tema propõe duas questões de ordem abrangente. Homo sapiens é uma caracterização geral da espécie. Somos seres dotados de razão. Referir a espécie como mediatizada faz ver também esse processo como abrangente, pois lembra a extraordinária diversidade da tecnologia que nos envolve atualmente. Eu vou organizar a minha fala em torno desses dois macro-objetos. Homo sapiens, a expressão é estabelecida na classificação de Linneu, no século XVIII, em que o segundo termo informa um traço característico da espécie. Não é necessariamente a mais precisa. A classificação de Linneu esconde uma qualidade que deveria, inversamente, ser enfatizada. Ao sublinhar a racionalidade e o conhecimento, coloca em segundo plano o fato de que somos uma espécie que aprende. E só aprende quem ainda não sabe. Estamos também muito habituados com uma certa ênfase em aprender o que já foi estabelecido, elaborado, tornado cultura, como se o já conhecido fosse inteiramente sustentado pela razão. É fácil, então, perder de vista outro aspecto, talvez o principal do gesto de aprender, que é o processo de invenção, para o qual a razão, importante como seja, não é suficiente. Certamente, aprender o que já foi transformado em cultura é relevante para gerar alguma estabilidade social. Não temos que reinventar tudo a cada geração, a cada momento. Entretanto, é fundamental manter a ênfase na processualidade inventiva da aprendizagem. O gesto humano de aprender é o da invenção, por experimentações tentativas, por seleções igualmente abdutivas, por insight, mesmo na insuficiência de informação. Em qualquer situação, a invenção é estruturante da aprendizagem. A criança que aprende a falar, ela não apenas repete sons relacionados com o sentido estabelecido. Antes, faz uma descoberta relacional que já é uma abdução. A descoberta relacional dá base para um processo experimental inventivo, que é o de testar a expressão sonora até ajustar o seu uso às diversas circunstâncias em que ela pode ou não ser usada, com maior ou com menor precisão. Toda criança, mesmo sem ter ainda desenvolvido plenamente sua racionalidade, é um cientista. O que não sabe, mas busca um saber específico e preciso. As circunstâncias da vida, individual e social, são variáveis no tempo e no espaço, para todas as pessoas. Para enfrentá-las, temos que inventar estratégias. Isso implica uma adaptação dupla. Nós nos ajustamos à situação e agimos sobre ela. Decorre daí uma constante diferenciação entre os indivíduos. A adaptação diferenciadora é uma vantagem adaptativa para a espécie. Mas há um problema correlato a essa vantagem. Temos o problema de articular
essas diferenças, para que as estratégias desenvolvam uma praxis social. É isso que torna a comunicação humana imprescindível para a sobrevivência da espécie. Nós aprendemos a partir dos problemas encontrados. Desenvolvemos táticas e estratégias que viabilizam as interações humanas por experimentação interacional. Na medida em que essas experiências produzem qualquer tipo de resultado efetivo, acabam se estabelecendo na cultura. Isso corresponde a dizer que geramos, deste modo, dispositivos, no sentido que Michel Foucault dá a essa expressão. Os dispositivos que nos interessam são comunicacionais, são modos de interagir estabelecidos na cultura ou em processos de experimentação, tentativa, para disputar a possibilidade de se estabelecer na cultura. Alguns dispositivos desenvolvidos por nossa comunicação são bastante abrangentes. Podemos considerá-los como macro dispositivos de interação. Para tornar claro o que me refiro com essa expressão de macrodispositivos de interação, podemos lembrar alguns que obtiveram na história da humanidade um grande sucesso. Aprender, narrar, descrever, persuadir, debater, argumentar, negociar, deliberar, ensinar, este como distinto do aprender, informar, entre muitos outros. Por que nós podemos considerar esses dispositivos como bem-sucedidos? Primeiro, porque são dispositivos inventados pelo ser humano que conseguiram uma longa continuidade histórica. Uma segunda razão é que se estabeleceram com alta plasticidade para ajustes aos fins mais diversos, variando em forma, objetivos, procedimentos, meios, táticas. E, em seguida, porque, apesar de sua plasticidade de ajuste, cada um deles gerou uma identidade que o faz reconhecido por uma denominação que abrange toda a sua diversidade. Quando usamos uma dessas expressões, narrar, por exemplo, percebemos todo um mundo de possibilidades diferente da narrativa. É o que acontece também com a ideia de aprender. E, sobretudo, como explicação do sucesso, da validade macro desses dispositivos, eles correspondem a necessidades muito gerais da espécie humana. Se aprender corresponde a inventar estratégias para enfrentar problemas, se nós não tivéssemos a capacidade do aprender inventar, do aprender criativo, percebemos que a espécie não teria inventado os macrodispositivos referidos. E sabemos que todos são macroestratégias de enfrentamento de necessidades coletivas sentidas em circunstâncias muito diversificadas. Como seres sociais, nós precisamos repassar aos outros o que aconteceu conosco. Precisamos fazer ver os lugares por onde passamos aos que passarão por lá amanhã. Precisamos combinar nossas diferenças para poder agir em conjunto e não em modo disperso. Precisamos argumentar sobre essas diferenças para que elas se tornem produtivas e criativas. Precisamos aprender os processos da aprendizagem para reduzir a ansiedade das tentativas. O aprender parece, então, ser o mais fundamental de todos esses macrodispositivos. Primeiro, porque está diretamente relacionado com o processo comunicacional, desde nossa constituição biológica, como capacidade de imitar, articulada com a capacidade inferencial inventiva, que em algum momento escrevi um artigo propondo como sendo o grau zero da comunicação humana. Essa articulação entre o imitar e a inferência abdutiva não são ainda processos
de comunicação são processos biológicos que, entretanto, viabilizam e exigem que o ser humano se comunique para poder gerar sociedade. Além disso, o aprender criativo é fundamental, porque continua em ação, mesmo nos exercícios mais corriqueiros e cotidianos daqueles dispositivos do contar, do descrever, do informar, ao fazer reajustes mínimos que sejam para cada situação concreta. Finalmente, o aprender está na base de desenvolvimento dos demais dispositivos socialmente inventados, através de articulações tentativas entre o já conhecido e a experiência de novos problemas, levando à invenção de outros processos. Vamos agora tratar, então, da mediatização. Tomar a aprendizagem como questão comunicacional nos aproxima do tema de fundo desse seminário, a mediatização contemporânea, caracterizada pela intensidade tecnológica. As tecnologias penetram todos os circuitos da interação humana, exigindo ajustes e reinvenções naqueles processos interacionais referidos, em todos os ambientes e para todos os objetivos da experiência humana. O que sabíamos fazer em modo narrativo precisa agora ser readaptado aos processos mediatizados. Para constatar aí tanto objetivos habituais, revigorados em novas formas, precisamos fazer tais ajustes. Mas, ao mesmo tempo, geramos novos objetivos, derivados da própria existência das funcionalidades tecnológicas. Com a mediatização, que se torna o modo interacional de referência nos tempos atuais, encontramos toda uma diversidade de questões que se relacionam em diversos ângulos com o aprender humano. Podemos, então, perceber diversos ângulos de relacionamento entre mediatização tecnológica e aprendizagem. Vou referir a alguns desses ângulos. O primeiro é o fato de que a aprendizagem está presente desde a invenção tecnológica, na engenharia de processos da natureza que inventam o fazer tecnologia, direcionada para objetivos dados ou inventados. Com as inovações tecnológicas postas em circulação na sociedade, surgem outros ângulos de relacionamento. Para além da aprendizagem de seu manejo, passamos a aprender e a inventar usos e acionamentos de suas affordances, do que as suas funcionalidades oferecem à nossa inventividade. Uma parte dessa aprendizagem resulta em usos não previstos no momento da invenção tecnológica. Nós sabemos que isso é habitual na história das invenções. Além disso, o acionamento das tecnologias resulta em processos e consequências imprevistas. É preciso, então, enfrentar o que Foucault caracteriza, tratando de outros objetivos sociais, como perpétuo preenchimento estratégico. Vou referir como ilustração apenas 2 tipos de situações que tornam clara essa necessidade de perpétuo preenchimento estratégico. Uma dessas ilustrações são os problemas éticos causados pelo uso de algoritmos informatizados, seja por erros de funcionamento, seja em decorrência de processos de realidade de baixa probabilidade estatística, às quais a lógica algorítmica não se ajusta, seja ainda porque incide sobre decisões humanas, levando-as a escolhas disfuncionais. Um outro âmbito em que a necessidade de preenchimento estratégico se manifesta em nossos dias é o uso, não raro, para finalidades em desvio, para atender a interesses expropriatórios em situações sociais, como, por exemplo, as fake news. Precisamos, então, aprender a conviver com esses novos problemas, desenvolvendo estratégias para seu enfrentamento na medida em que aparecem. Mas o preenchimento estratégico não se resolve apenas
correndo atrás dos problemas para corrigir erros de percurso. Constatamos que a humanidade desenvolveu a prudência de fazer a crítica de suas próprias experiências no mesmo passo de suas invenções. O desenvolvimento de sistemas críticos se mostra, então, como um teste continuado das aprendizagens sociais em curso, reduzindo a probabilidade de erros e desvios, quer estes ocorram por interesses menores ou por imprevisibilidade. O criticar deve ser, então, acrescentado àquela lista, em que incluímos debater, persuadir, negociar, informar. Quaisquer dispositivos humanos podem se desenvolver em suas tarefas de perpétuo preenchimento estratégico pelo desenvolvimento de sistemas críticos continuados. Vemos isso nas artes, na literatura, no conhecimento científico, em diversas práticas sociais, na medida em que elas já se encontram historicamente estabelecidas na cultura. E é interessante perceber que um sistema crítico se caracteriza por dois aspectos constituintes. O primeiro é que é um processo essencialmente comunicacional, pondo em circulação na sociedade reações ao que a própria sociedade faz tentativamente. E uma segunda característica é que se trata de um dispositivo de aprendizagem social. Nós aprendemos com os nossos sistemas críticos, fazendo correções de percurso e reinventando lógicas sociais. No espaço universitário, já desenvolvemos alguns aspectos de sistema crítico relativo aos processos da mídia. Esse seminário parece ser um bom exemplo disso. Mas nossa aprendizagem a respeito de mediatização depende ainda do desenvolvimento, no próprio ambiente social, de um vigoroso sistema de crítica de circuitos comunicacionais, mediatizados ou não, ou mais interessantemente, em circuitos que envolvam processos mediatizados e processos não mediatizados. Por todas essas razões, creio que posso, então, sustentar que o aprender como processo comunicacional deve ser visto como característica fundamental de nossa espécie. Obrigado pela atenção de vocês.